Fala aí pessoal, tudo bem com você? Chega mais, sintonizado com você, conectado com o mundo, o canal Venha Saber sobre tudo no São Paulo na área. Ontem era para fazer o pós-partida, né? O pós-jogo. Não deu, que minha internet ficou ruim, né? É, mas eu deixei para fazer esse vídeo hoje, né? Tô fazendo aqui agora, nessa quinta-feira pela tarde, né? São 4h30, né, da tarde de quinta-feira, né? Mas vamos falar dessa partida. São Paulo jogou igual para igual com o Flamengo, né? São Paulo, velho, eu tava dizendo a alguns flamenguistas aqui na minha rua que o São Paulo é o único, cara, que bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. O São Paulo pode estar como for, velho. O São Paulo pode estar com o elenco meio pior do que o do Flamengo, do que o do Palmeiras. Os dois times é endinheirado. Mas a camisa pesa, cara. São Paulo bate de frente com qualquer equipe. Então, cara, com o mesmo a situação que o São Paulo vive, o São Paulo bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. A expulsão do Plata ajudou o São Paulo, bem verdades. Né? O Flamengo tem um super elenco, né? Na minha opinião, é o melhor elenco da América, né? O time do Flamengo, mas o São Paulo, cara, São Paulo não deixa a desejar com enfrenta esses times. São Paulo não venceu ontem, cara, por causa de uma responsabilidade de arbitragem. Fica aí que eu vou te contar tudo isso. Hoje os árbitros, velho, ele rouba o holofote dos jogadores. É a minha opinião. Fica aí que eu te conto tudo isso. Fala aí pessoal, tudo bem com você? Chega mais, quinta-feira, conectado com você, sintonizado com o mundo. Se vocês não perceberam, nós já tá decorando aqui a casa, né? Falta um mês aí pro Natal, né? A mulher me chamou para decorar pela manhã, eu digo, bora decorar, né? Falta ainda muita coisa ainda para decorar a casa aqui, né? Mas nós já tá já em todo vapor aí, porque faltando um mês aí pro Natal, nós já tá aqui decorando a casa aqui para o mês natalino, né? Vamos aqui falar do São Paulo Futebol Clube, que jogou ontem na Vila Belmiro, né? Ali mais de 15 mil pessoas, né? Lotou a vila, não estava tão lotada, mas, né? A torcida do São Paulo marcou presença, a torcida do Flamengo inteira, deu uma chiadeira, né? São Paulo, muitos canais de alternativa que defendem o Flamengo, que São Paulo disponibilizou ali só a metade do dia 10%, que não é verdade. São Paulo disponibilizou sim os 10%, né, da carga de ingressos. Então me digo bem, 400 mil ingressos ali, né, foi ali para a torcida do Flamengo, né? A Vila, todo mundo sabe que a Vila é um alçapão, é uma pequena vila, velho, né? Cabendo ali 15 mil pessoas, ali a 16 mil pessoas, né? Mas foi um jogo que o São Paulo entrou ligado, um jogo que o São Paulo praticamente jogo ali de duas equipes, Flamengo jogando pelo título, né? Querendo descolar do Palmeiras, né? Querendo abrir mais 4 a 3 pontos do Palmeiras, né? E o São Paulo brigando pela vaga na Taça Libertadores da América. São Paulo está com 44 pontos. Se São Paulo vencesse, ia para 47, né? São Paulo entrava de vez ali na fase de grupo, mas tem chance de entrar. Se eu me digo bem, faltando seis, né? 5 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem chance ainda. O São Paulo vai mandar outro jogo contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, né? Se o São Paulo jogar que a bola que jogou contra o Vasco e contra o Flamengo, o São Paulo sim pode entrar de vez na Libertadores da América. Os times que estavam ali na cola do São Paulo, fungando no cangote do São Paulo, perderam. O Bahia perdeu, o Vasco perdeu, né? Então, times, né, que estavam ali, podia passar São Paulo na classificação, perderam. Então, o São Paulo tem uma grande chance. Nesse domingo, o São Paulo joga sábado, né, nesse final de semana aí, contra o Red Bull Bragantino, que ganhou, né, do Grêmio, né? Venceu o Grêmio. O Grêmio foi Internacional, eu acho que foi o Grêmio, né? Que o Red Bull venceu, né? Quer dizer, São Paulo tem chance, sim, de entrar ali, né? Entrar ligado depois que o Red Bull vira SAF, São Paulo não consegue ganhar do Red Bull Bragantino, mesmo oscilando o Red Bull Bragantino, né? Uma prova viva é o Mirassol, não é SAF, mas São Paulo perdeu as duas, perdeu no Morumbi, perdeu lá, né? No Maião, né? Perdeu aí para o Mirassol. Então, São Paulo
fez uma partida que eu gostei, né? Inclusive ele entrou com uma escalação diferente, né? Eu pensava que ele entrava ali com o Lucas Moura e o Tapia, ele entrou com o Tapia e o Luciano, né? Ele poupou o Lucas Moura e também o Marcos Antônio, que entraram no segundo tempo, né? Para você ver o tipo de jogo que o Marcos Antônio joga, cara. Ou ele é o motorista naquele time do São Paulo, ele bota a bola aonde ele quer. Então, ele fez um partidaço, né? O Rafael também fez algo de defesa, mas o Flamengo já estava ali com 65% de posse de bola, né? São Paulo com 39% de posse de bola, mas o São Paulo foi mais afetivo em gol, né? O Flamengo bate cabeça ali, né? Entre Danilo, né? Ali, né, bate cabeça a zaga do Flamengo, né, e o Luciano, uma bola, se eu me digo bem, foi do, não tô lembrado quem cruzou aquela bola, cara, né, quem cruzou aquela bola, não tô lembrado, né, e o Luciano faz 1-0 pro São Paulo, né, o São Paulo abre o placar, né, e aí tem um pênalti, que todo mundo tá comentando, esse pênalti do Arrascaeta. O Arrascaeta toda a vida foi assim, toda a vida foi assim. Então, como ele jogava no Cruzeiro, aquele timaço do Cruzeiro, que era o William Bigode, era o Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, naquele timaço do Cruzeiro. O Arrascaeta é a mesma coisa. Então, hoje ele faz isso. Ele é um cara cavador de pênalti, cara. Ele é um cara inteligente, né? E ele aí, como ele percebe o Pablo Maia, ele se joga, velho. Ele droga o joelho, né? Que o jogador foi para cima do árbitro, o árbitro deu convicto, foi pênalti, né? Todo mundo querendo que ele fosse pro VAR. Ele não foi, cara, deu convicto. Então, é certo lance que prejudica um time que está ali brigando por alguma coisa no campeonato. Você vê o lance do Vasco, um lance que o cara abraça a Ferreirinha, ele não dá pênalti, cara. São Paulo venceu o Vasco, beleza, não mexeu em nada, mas era pênalti, era para dar pênalti, cara. Aquele jogo ali do Vasco e São Paulo. Aí acontece de novo um lance que o Everton Ribeiro, se você analisar os jogos que o Everton Ribeiro, o quê? O Arrascaeta, ele cava vários pênaltis, cara, que não é, velho. E eu vejo as arbitragens aí, já marcando o Luciano, né? Ontem, mais uma vez, Luciano, você tá voltando de suspensão, velho. Não precisa daquilo, cara. Você vai tomar um cartão bobo. Na entrevista, o que ele falou ali, eu concordo com ele. E outras coisas eu discordo. Como ele fala, não, eu fui designado pelo Rafael para reclamar com o árbitro. Né? Como eu venho reclamar com ele me dá cartão. Né? Quer dizer, o São Paulo é muito grande, né? A camisa do São Paulo é muito pesada para acontecer esse tipo disso que acontece no futebol. O São Paulo, depois do Grêmio e o Sport, São Paulo é o terceiro ou o segundo time mais prejudicado pela arbitragem, velho. Porque o Pablo Maia, como ele vai, ele percebe que ele ia topar, ele aí faz isso. O Arrascaeta vai e se joga, velho. Ele dobra o joelho. E o árbitro convicto, velho. E nem foi nem no VAR. Nem no VAR. Quer dizer, hoje os árbitros, ele toma os holofotes dos jogadores. Eles hoje é as estrelas do espetáculo, a arbitragem. Então é ridiculamente isso. É a minha opinião, cara. Então, o São Paulo fez um bom jogo, né? E como volta para o segundo tempo, o Flamengo começa a empurrar o São Paulo. São Paulo com aquela mesma estratégia do Vasco, né? São Paulo aí, né? Toma, pressiona, pede pressiona e retoma a bola. Como o São Paulo vai para o ataque, né? Aí teve o lance do Arboleda e o Plata. Ele crava a chuteira no pé do Arboleda, né? Vai direto no calcanhar do cara. Né? No tornozelo do cara, no tornozelo que diga. Aí vai no calcanhar mesmo. Né? Ele vai ali, dá aquela cravada de chuteira, né? Ele é expulso direto, bem expulso. Né? Tem alguns lances também que muita gente está comparando, né? Mas né, tem esses critérios aí doidos aí da arbitragem que eu não concordo, né? Porque você está machucando o jogador, você está machucando o ser humano.
né? O lance que fala que é interpretativo, eu acho isso uma puta de uma brincadeira de mau gosto, né? Mas o jogador foi sim, pisou ali no Arboleda, ele foi expulso direto, né? Se eu me lembro bem, é o terceiro jogo, né? Libertadores também, ele foi expulso também, mas pela Libertadores eu não vi ali para expulsão, ele foi expulso, né? Não precisava, mas o de ontem, cara, né? E a torcida do Flamengo, velho, que tem canal aqui no YouTube, na minha alternativa que defende o Flamengo, o Flazoeiro, outros também, pedindo a rescisão imediata do Plata, velho. Quer dizer, tá prejudicando o Flamengo perdeu 2 pontos e tal, que deveria o Flamengo ganhar e tal, tá descendo a lenha do Plata, cara. E uma coisa que eu fico me perguntando, cara, por que o Felipe Luiz, ele quer dar uma de herói, dar uma de bonzinho? Ô Felipe Luiz, pare com isso, cara. Eu sei que isso aí, você não vai dizer, né, claramente, mas você dizer que é sua culpa isso, velho. Pô, que é isso, velho? O cara faz uma falta é, 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 que é expulso, né? E você passando um paninho, velho. Eu lembro, teve um lance aí, né, do Pedro, né? Que ele não tava jogando por causa de treinamento aí, não sei que o cara tava aprontando, não tava treinando. Você aí chegou a mídia, falou do cara na mídia. Agora, como é o Plata, você quer passar paninho, cara? Rapaz, pare com isso, cara. Tá me vergonha, velho. É a minha opinião, cara. Fala a verdade, cara. Não fique protegendo jogador, não. Se você fosse proteger jogador, por que você não protegeu o Pedro? Você soltou pra mídia. Rapaz, deixa de ser covarde, rapaz. Oxi. E falando sobre o jogo do São Paulo foi prejudicado sim, cara. Né? Se o São Paulo fosse pro vestiário com 1-0, São Paulo vencia a partida. É a minha opinião, né? E com aquela expulsão do Plata, cara, antes teve o 2-1 do Flamengo, né? Que o Lino ele faz, né? Inclusive ele desencantou, né? Depois que ele volta, ele teve vários gols anulados, né? Não tinha feito um gol. Da época das cavernas, né? Como foi ontem, ele desencantou, né? Virou a partida, mas, né? O cara foi expulso, o Plata. São Paulo se beneficiou com isso, São Paulo foi para cima do Flamengo, o São Paulo empatou com o Ferreirinha, um golaço. Ô Neto, você tá devendo a tanguinha de oncinha, ou então uma tanguinha da cor São Paulo, né? Você tem de vestir, faltam 2 gols aí para você vestir essa tanguinha, viu? Ô Ferreirinha, nessa reta-feira de Campeonato Brasileiro, tem de fazer esses 2 gols, só faltam 2 golzinhos, Ferreirinha, que eu quero ver Neto de tanguinha na Avenida Paulista, viu? Ferreirinha empata, São Paulo sufoca o Flamengo, tinha chance de sufocar e fazer o 3-2, né? Mas se tivesse ali uns 15 minutos, São Paulo venceria, é a minha opinião. São Paulo. E outra coisa, o Cedric que não dá para ficar no São Paulo mais. O Cedric, cara, tá voltou de lesão, né? Ele é um cara, velho, que na minha opinião, o Mike, como ele é novo, né? O Mike, ele tá jogando super bem. Ele entrou e deu outro passe para gol, né? O gol do Ferreirinha, né? Se eu me digo bem, ele já deu duas assistências e um gol. Esse gol ele fez contra o Sport, né? E eu gostei da partida do Mike, ele entrou super bem, o Lucas Moura também. E se entrasse aquela bicicleta do Lucas Moura, rapaz, hoje nessa quinta-feira, a mídia toda tava dizendo esse gol do Lucas, porque ia ser uma pintura se aquele lance de bicicleta do Lucas, né, entrasse, né? Mas tudo bem. São Paulo agora tem o Bragantino, se eu me digo bem, sábado, né? Tem o Bragantino sábado, no final de semana, né? E na Vila Belmiro de novo, né? São Paulo tem grande chance aí de vencer, né? Fazer 47 pontos e entrar de vez aí na briga para entrar de vez entre os 6 ali que vai para a Libertadores de 2026, né? Se eu me digo bem, o São Paulo pode ter voltas também, né? Se eu me digo bem, o Alan Franco não jogou, ele pode ter volta do Alan Franco, né? Ele entrou ali com o Sabino, né? Entrou também com o Arboleda, né? Acho que o Luiz Gustavo, né? Também entrou, né? Então, não, o Luiz Gustavo entrou depois, né? Ele entrou depois, mas eu creio que ele entrou, né? Então, o São Paulo foi um partidaço. Eu gostei do partidaço do São Paulo, né? Eu quero que vocês comentem aqui, né? Antes disso, vai lá dar o like, inscreva no canal, cuide-se bem e é nóis.